Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área e dessa vez vamos discutir sobre um tema que é particularmente menos comum, até na literatura básica, é algo que pouco encontramos, que é são as chamadas forças de oposição. Então entenderemos aqui o que acontece em relação ao nosso sistema respiratório sobre as forças resistivas, as forças elásticas. Então, se você tem dúvida em relação a esse tema, você está no vídeo certo. Não se esquece, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, também compartilha esse conteúdo com o seu colega e ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos aqui no canal. Bora pro vídeo. Então, gente, a pergunta inicial aqui é uma pergunta que parece extremamente simples, mas não é. Respirar é um movimento fácil? Respirar é natural? Natural, sim, né? Se tornou natural com a nossa evolução. Entretanto, respirar é fácil? Não. Por que respirar não é fácil? A questão é, estamos habituados a. Então, já estamos acostumados a. Só que respirar não é fácil. Por que não? Porque existem as chamadas forças de oposição. Como assim forças de oposição? Vamos entender e lembrar o seguinte, que toda vez que nós inspiramos, esse ar inspirado, ele tem que passar primeiro pela via aérea de condução, que são tubos, então um componente tubular, um componente canalicular, né, são canos, e esse ar, ele precisa gerar uma expansão aqui nesse pulmão. E lembre que o nosso pulmão, ele é basicamente composto por tecido elástico. Então, o pulmão em si, ele tem uma tendência de retornar à sua posição inicial. Então, observem como esse processo tende a ser difícil. Por quê? Porque o ar primeiro tem que passar por tubos, e aí você tem a resistência à passagem do ar. Só de ser um gás passando por um tubo, isso já gera uma resistência, né? Uma resistência à passagem desses gases. E a segunda dificuldade é em relação à expansão desse pulmão. Então, se o pulmão ele é elástico, quer retornar à sua posição inicial, e durante a inspiração você está gerando exatamente o movimento oposto, isso gera uma dificuldade, tá? E essas duas dificuldades nós podemos chamar de forças de oposição ou de cargas. Então, existem as chamadas forças ou cargas elásticas e existem as chamadas forças ou cargas resistivas. Então, para não ter mais dúvida, toda vez que a dificuldade para a passagem do ar ocorrer na via de condução, então pega ali faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, se a dificuldade é nessa região, é um componente canalicular, é via de condução, está associado com forças resistivas. Se a dificuldade é para a expansão do pulmão, então isso está associado com forças elásticas, beleza? Então, de novo, para não esquecer, tem relação com tubo, canos, força resistiva. Tem relação com o pulmão, a dificuldade é para esse pulmão expandir, a força é elástica. Então vamos lá. Vamos começar aqui a dividir as coisas, tá? Primeiro falando de forças resistivas e depois de forças elásticas. Note, nesse caso aqui, trago uma situação de um paciente asmático, tá? Se o paciente é asmático, ele tem uma tendência ali a uma broncoconstricção e também produção ali excessiva de muco. Ele tem mais muco do que o normal. Consequentemente, esse muco, então, de novo, tenho aqui uma via de condução, tá? Tem uma via de condução. E se por algum motivo começar aqui, ó, a acumular muco, secreção, tá? É um corpo estranho que chegou nessa região. O ar para passar agora,
está mais difícil. Então, vejam que a dificuldade aqui, ela aumentou por quê? É lá no pulmão que está mais difícil? Não, é o componente canalicular, é o componente tubular. Consequentemente, a alteração aqui é resistiva. Então, nesse caso, eu digo que existe um aumento da força ou da carga, tanto faz, da força resistiva, ok? Só que entendam, essa força resistiva, ela pode aumentar por dois motivos. O primeiro motivo, a primeira causa para aumento de força resistiva é secreção. Então, nesse caso, o que causa esse aumento, né, na dificuldade da passagem do ar, vou chamar de componente. Tá? Então, nesse caso aqui, como é secreção, eu posso dizer o seguinte, ó, esse paciente tem um aumento da força resistiva por um componente secretivo. Então, quando eu falo por um componente secretivo, eu estou dizendo, ó, é por culpa da secreção. Tá? Entretanto, se fosse uma situação de um corpo estranho se alojando nessa região, se fosse uma broncoconstricção, né, um broncoespasmo, tem nada a ver com secreção, não é isso? Mesmo assim, vai aumentar a resistência, vai aumentar a dificuldade para o ar passar. Nesse caso, eu digo que continua sendo aumento da força resistiva, porque continua o comprometimento sendo no componente tubular, canalicular, entretanto, por componente não secretivo. Então, em relação à resistência, temos duas possibilidades. Por componente secretivo, é quando, logicamente, quando tem secreção, e por componente não secretivo, qualquer outra causa que não esteja associada com secreção. De novo, corpo estranho e broncoconstricção são as principais causas. Ok? Logicamente, isso, através do seu exame físico, o histórico do paciente, você consegue ter uma noção se isso está acontecendo ou não. Então, se o meu paciente tem roncos na ausculta, por exemplo, eu sei que esse ronco ele pode estar associado com presença de secreção. Então, componente secretivo. Já se é sibilo, o paciente está sibilando, normalmente o sibilo é um processo de broncoconstricção. Nesse caso, seria um componente não secretivo. Tá? Então, aqui dá uma noção, lógico, o paciente em ventilação mecânica, eu posso calcular essa resistência das vias aéreas. E uma resistência aumentada, de novo eu falo, ó, ele tem aumento da força ou da carga resistiva. E, saindo das forças resistivas, existem as forças elásticas. Falei para vocês que a alteração de força elástica é quando acontece lá efetivamente no pulmão. A dificuldade ou é no pulmão, ou a dificuldade é para o pulmão expandir. Tá? Pode não acontecer, não acometer o pulmão, mas a dificuldade é para ele expandir. E aí, quando isso acontece, existe um aumento da força elástica. Tá? Então, se a dificuldade é na expansão pulmonar, alteração da força elástica. E nesse caso, existem basicamente três componentes que podem gerar isso. O primeiro componente é esse aqui, é um componente abdominal. Vejam, você tem, né, lá o pulmão, beleza? Então tem os pulmões aqui. E logo abaixo aqui você tem o diafragma e o conteúdo abdominal. Se essa pressão abdominal, tá, estiver aumentada, então aumento aqui na pressão abdominal, vocês concordam comigo que para esse pulmão aqui em cima expandir fica mais difícil? Mas a dificuldade é no pulmão em si? Não. É o abdômen que está gerando essa dificuldade para a expansão pulmonar. Por isso eu digo, ó, é o aumento da força elástica. De novo, por que elástico? Porque existe uma dificuldade para o pulmão expandir, então é elástico, por componente abdominal. Então, quando eu falo por componente abdominal, eu estou dizendo que a culpa dessa dificuldade para expandir vem do abdômen. Beleza? Isso vai acontecer, como nesse caso aqui no paciente com ascite, tá? Isso pode acontecer, por exemplo, nas grávidas. Então, a mulher grávida ali nos últimos meses, né, ali no último trimestre, ela tem exatamente uma dificuldade ventilatória por conta desse componente aqui. Uma outra possibilidade pode ser essa aqui do meio. Repare que aqui existe uma
alteração na conformação da caixa torácica. Então, pense no pulmão aqui dentro. Esse pulmão, dentro dessa caixa torácica, que no caso é uma cifroescoliose, para ele expandir vai ficar mais fácil ou mais difícil? Com certeza mais difícil. Então, se tem dificuldade para a expansão do pulmão, a alteração é elástica. Então, aumento da força elástica. Por qual componente de quem é a culpa da caixa torácica? Por alteração da caixa torácica. Então, eu posso colocar que existe o quê? Aumento da força elástica secundário a um componente de caixa torácica. É a segunda possibilidade. E a terceira possibilidade é quando a alteração acontece diretamente no pulmão. Então, imagine um paciente que tem uma atelectasia, tá? Ou, aqui no caso, um derrame pleural, tá? Um pneumotórax. Vamos pensar numa atelectasia, o pulmão fechou. Esse pulmão que fechou, para expandir, está mais difícil. Se ele está mais difícil, por quê? É o abdômen que está dificultando? Não. É a caixa torácica que se alterou? Não. O problema é diretamente no pulmão. Então, nesse caso, eu digo, ó, houve aumento da força elástica secundário a um componente de parênquima. Então, lembre que parênquima é tecido. Então, nesse caso aqui, de parênquima pulmonar. Ou seja, o comprometimento é diretamente no pulmão. Então, recapitulando, forças elásticas, elas podem aumentar por 3 motivos. A alteração abdominal, então por componente abdominal, a alteração da caixa torácica, por componente de caixa torácica, ou por alteração do próprio pulmão, então por componente de parênquima. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado aí esse vídeo. Só recapitulando, alterações podem ser resistivas, e aí 2 causas, componente secretivo e componente não secretivo, ou elástica, componente de parênquima, caixa torácica ou componente abdominal. Espero que vocês tenham aproveitado muito esse vídeo. Não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa aí também o seu like, compartilha esse conteúdo com os seus colegas e ativa o sininho para receber toda semana a notificação de novos vídeos aqui sobre fisiologia, sobre patologia respiratória, cardiovascular, terapia intensiva e também sobre pesquisa científica. Aguardo vocês no próximo vídeo e até lá!